Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, eu queria começar dizendo para você o seguinte: eu queria te convidar a ficar comigo nessa série que eu estou começando hoje. Aqui está o Guilherme Freire e eu vou fazer uma refutação ao que esse jovem vai dizer. Entenda uma coisa, eu queria começar dizendo a você o seguinte: todo mundo aqui que me conhece sabe que eu sou evangélico. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria deixar claro aqui algumas coisas para você, meu irmão católico. Vou te chamar de meu irmão e vou te explicar por que eu te chamo de meu irmão. Primeiro, porque a refutação que eu vou fazer a Guilherme Freire tem um propósito. Porque eu quero trazer aqui para você um documento escrito por um papa da época de Lutero. E o que o papa nesse documento disse não é contado, não é dito, não é mostrado. E isso pode mudar todo o nosso conceito que nós temos sobre a reforma protestante. Eu quero aqui afirmar a vocês, que a maioria das coisas que eu vou mostrar nesta série que eu estou começando hoje sobre catolicismo e protestantismo, eu vou criar aqui uma playlist para guardar os vídeos nessa playlist, dessa série sobre catolicismo. Então, acesse essa série. A partir de hoje, toda sexta-feira, eu vou postar um vídeo sobre catolicismo e protestantismo. E aí acontece o seguinte: como tem muito assunto acumulado, pode ser que eu poste vídeo em outros dias, mas sexta-feira é certo, se Deus permitir. Então, eu quero dizer para você primeiro, meu irmão católico, que eu creio plenamente na salvação de muitos católicos, como creio plenamente na perdição de muitos irmãos evangélicos. Eu vejo muitos católicos sinceros, honestos, que acreditam em Deus, que têm uma vida de piedade, no sentido de piedade, vida com Deus, né? E independente das minhas discordâncias, obviamente que eu discordo, senão não seria evangélico, e eu vou te mostrar onde está aqui os meus pontos, né? Eu creio sim na salvação de muitos católicos. Quero dizer também para vocês que, antes de me julgarem, escute o que eu vou falar, porque aqui neste canal eu tenho uma série de vídeos sobre a teologia do domínio, essa teologia maldita que adentrou nas igrejas evangélicas, quase todas, e que está destruindo o verdadeiro evangelho. Então, eu não tenho aqui um canal para criticar católicos. Eu trato todos com muito respeito. E quero dizer também que eu não sou luterano, não sou calvinista, eu não sigo homens, eu sigo a palavra de Deus. Não creio em predestinação como Lutero cria, como Calvino cria. Eu sou alguém que sigo a Cristo, a palavra dele. Você é católico, você é evangélico, com certeza espírita, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, não crê? Então nós temos uma base em comum para discutir, para debater. É a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, inspirada por Deus, né, para que os apóstolos escrevessem aquilo que é a vontade de Deus para a vida da sua igreja. Então temos uma base aqui para debater, que é a palavra de Deus, porque nós todos cristãos acreditamos na palavra de Deus. Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo. Eu vou colocar aqui o vídeo do Guilherme Freire. Eu queria só apenas explicar uma coisa para vocês. Eu fiz um voto com vocês aqui, né, um acordo de postar vídeo segunda, quarta e sexta. Então, segunda passada e quarta passada agora essa semana, eu não postei vídeo, que eu não estava muito bem de saúde, você está vendo que minha voz não está muito bem ainda. E eu tive um pequeno ferimento, um acidentezinho aqui que machucou minha língua, eu estava meio com dificuldade de gravar. Hoje, graças a Deus, estou melhor. Então, vamos fazer um acordo. Toda sexta-feira eu vou postar um vídeo nessa sequência sobre o catolicismo e o protestantismo. Vou te trazer coisas que eu garanto, como já disse, que você não conhece, que escondem de nós, com as informações que eu vou trazer hoje para você. Eu acho que a de hoje talvez você conheça, mas ainda é possível que não. Mas semana que vem eu vou te mostrar um documento escrito, meu próximo vídeo, sobre esse documento desse Papa, que eu garanto que a maioria de vocês nunca ouviu falar, né? E que muda muito a nossa visão sobre a reforma protestante, escrito por um Papa. Então, vamos tentar aqui entender o seguinte: o Guilherme Freire, ele vai fazer aqui uma afirmação, e eu quero que você entenda. Eu vou te mostrar assim que o Guilherme Freire terminar de falar. Ele está aqui com Paulo Cogos, né? Então, assim, eu vou mostrar o que eles vão falar, mas eu vou logo em seguida mostrar um documento do Vaticano, para você entender. Então, a partir do vídeo de hoje,
com Paulo Cogos, com o Guilherme Freire, falando o que vão falar, e aí eu quero mostrar a vocês o que eles vão falar é grave. Eu quero que vocês entendam que depois eu vou mostrar um documento do Vaticano, para que depois eu possa trazer o documento desse Papa lá do século XVI. Eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo me cansou um pouquinho, porque eu preparei aqui uma série de assuntos, mas eu não sabia em qual ordem colocar. E resolvi fazer dessa forma aqui. Espero que Deus nos abençoe e que nos ajude muito. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que o Guilherme Freire vai falar e vamos seguir aqui na sequência. Então, eu quero que você observe alguns detalhes, até na forma que ele se movimenta. Para quem estuda linguagem corporal, não é o meu caso, mas eu senti um certo incômodo dele e do Paulo Cogos naquilo que eles estão falando. Observe aqui e diga se eu tenho razão ou não. Então, vamos soltar aqui o vídeo. Ele está no podcast do Vilela. Assista esse podcast. Na verdade, o canal do Vilela é muito interessante. Lá eu faço várias críticas. Inclusive, eu já vi alguns absurdos ali de protestantes, como o apóstolo Rina, que faleceu recentemente. Né? Para mim, ali ele falou algo muito estranho, muito suspeito. Um dia desse também vi uma afirmação aí daquele pastor, não sei o que, Daniel, esqueci o nome dele, que é também da Bola de Neve, falou para mim uma heresia e que mostra para mim que, esses homens não têm nada de cristão. Né? Eu vou fazer uma refutação desse vídeo dele. Eu passou alguma coisa, Daniel, lá da Bola de Neve, muito conhecido aí. Inclusive, ele está até alguns podcasts católicos aí de vez em quando. Enfim, vamos seguir aqui. Vamos lá. Então, assista o podcast do Vilela e veja esse vídeo na íntegra. Olha só o que ele vai falar. Não, você falou das pessoas ruins dentro da igreja, mas não tem aquela história de que acho que era um judeu, ele viu um monte de corrupção na igreja e falou, olha, sim, nenhuma instituição duraria 2000 anos assim, então ela tem uma... Era 1400. Então, olha só, gente, só para atualizar aqui, para você acompanhar bem. O Paulo Cogos ali, ele vai questionar, que eles estão ali defendendo o catolicismo, e Paulo Cogos, então, ele vai falar sobre a história de um judeu que queria se batizar e converter ao catolicismo. Aí eu quero mais na frente falar sobre a influência dos judeus dentro do catolicismo, financiando todos os projetos de expansão dos reis católicos. Então, ali havia uma união dos reis católicos com a sua expansão. Você sabe, por exemplo, que Espanha e Portugal fizeram várias viagens aí dos descobrimentos, né, daquela época lá que vieram aqui para as Américas e tudo mais. E parte daquilo parte ou quase tudo, foi financiado por judeus. Então havia ali uma ligação que vai explicar muita coisa, mas não é o assunto de hoje. Então, um judeu queria se converter. Então, ele falou com o bispo da sua cidade. O bispo, esse judeu era negociante, era empresário, então o bispo falou, não, primeiro você se batiza. Qual era o medo do bispo? Se ele fosse para Roma conversar com o Papa, negociar com o Papa, ele ia ver tanta corrupção, quem está falando isso é o Guilherme Freire, ele ia ver tanta corrupção que ele não ia querer se batizar mais. Então o bispo falou, não, primeiro se batiza, depois você vai. O judeu falou, não, primeiro eu vou, depois eu batizo. E o bispo falou assim, ele não vai batizar, ele vai ver tanta coisa errada lá no Vaticano que ele não vai batizar. Isso aqui é algo que eu vou tratar nessa carta desse Papa, nesse documento do Papa lá do século XVI. Mas eu quero que você entenda, para não dizer que eu estou fazendo acusações. Então, vamos lá. Seguindo aqui com o vídeo. Tem no Decamerão, e aí... Detalhe. Observa que ele vai dizer que o judeu, ele encontrou lá a igreja numa verdadeira baderna. Não sou eu que estou usando a expressão, é o Guilherme Freire, uma verdadeira baderna. E eu quero que vocês observem que quando ele fala isso, me parece que eles ficam tão constrangidos com essa verdade que eles se movimentam na cadeira como quem não está muito à vontade. Então, vamos lá. Olha só. E ele queria se batizar, o bispo queria que ele se batizasse. Aí ele fala, não, vou negociar em Roma, depois eu me batizo. Aí o bispo falou, não, batiza antes, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá para Roma, ele vê toda a corrupção, aí ele volta e fala, pode me batizar. Olha só, ele foi para Roma e viu toda a corrupção. Aí ele vai falar a corrupção dos padres, vai observando. E veja como eles se movimentam na cadeira quando ele fala sobre baderna. Eu quero falar, não, como assim, cara? Você quer batizado? Então, você não viu a corrupção, os padres corruptos? Ele falou, olha, eu sou empresário, entendeu? Eu tô aqui, um negócio que não fosse de Deus não durava 1400 anos naquela baderna, entendeu? Pode me batizar. E essa
essa perspectiva da tradição da igreja. Bom, gente, eu vou ficar por aqui por enquanto, né? Eu vou ficar por aqui só nessa fala aqui e vou compartilhar com você uma outra coisa. Mas eu queria antes dizer o seguinte para você. Então ele disse que o judeu voltou lá e viu uma baderna na corrupção dos padres. E qual foi a conclusão do judeu? Eu quero que você honestamente diga se eu estou errado. Porque, veja bem, ele disse assim, olha, eu sou empresário, então a minha visão de empresário me diz o seguinte, que depois de enxergar aquela baderna, aquela corrupção, uma instituição que no meio dessa baderna dura 1.400 anos, porque isso foi no ano de 1400, ele está dizendo aqui, essa instituição só pode ser de Deus. Então, gente, eu quero mostrar para você que quando ele usa a palavra baderna aqui, ele está sendo honesto, Guilherme Freire está sendo honesto, mas ele está sendo desonesto na sua interpretação. Porque, veja bem, será que a gente vai então dizer que uma instituição ela é de Deus, ela glorifica a Deus, ela tem a aprovação de Deus, mesmo estando numa baderna, mesmo estando num estado de corrupção? E eu vou te mostrar nessa sequência de vídeos coisas que você não sabe. Eu vou te mostrar aqui, eu te garanto isso, aqui é um desafio que eu estou me propondo. Eu vou mostrar aqui informações, documentos que nunca chegou ao seu conhecimento e que vai te surpreender. Porque quando ele usou a palavra baderna, ele usou uma palavra, ainda foi quase um eufemismo. Ele ainda foi muito gentil, porque ele usou a palavra corrupção e baderna falando do próprio Vaticano. E você vai entender que a situação era muito pior do que isso, e sempre foi. Eu queria que você entendesse, e eu vou provar isso para você, meu irmão, com a intenção apenas de abrir sua mente. Porque eu vou te mostrar que a partir da ligação do Império Romano com o cristianismo, que o Império abraça o cristianismo e unifica o Império ali com essa nova visão espiritual, que era o cristianismo, que era novo ali dentro do Império Romano, a coisa nunca mais foi a mesma. E eu vou te mostrar que esse estado de baderna que ele está dizendo ali não começou no ano 1400, no século XV. Eu vou te provar isso aqui. Mas observa bem, eu vou te mostrar um papa que vai falar sobre isso. Eu vou te mostrar que a ideia de reforma não começou com Lutero. Houve papas que tentaram fazer uma reforma e foram banidos. Eu vou te mostrar uma série de papas que foram assassinados, inclusive por outros papas, porque havia outros interesses ali dentro, e eu vou te mostrar como isso chegou lá. Então, gente, entenda uma coisa. Agora eu quero te perguntar, é correto dizer que dentro daquela baderna, a gente dizer que aquela instituição é de Deus apenas porque ela durou 1.400 anos ou porque dura 2.000 anos? É esse o critério que nós vamos usar para avaliar se uma coisa é de Deus ou não? Eu posso te provar biblicamente que não é porque carrega o nome de igreja, que não é porque carrega o nome de pastor, que não é porque carrega o nome, seja lá do que for, que Deus aprova. Porque eu quero dizer para você que Deus rejeitou o próprio Israel, como o apóstolo Paulo deixa claro. Deus rejeitou o próprio povo seu, porque esse povo rejeitou a Cristo. Eu quero dizer para vocês que quando Deus instituiu o templo em Jerusalém, aquele templo, ele foi um plano de Deus, aquele templo foi aprovado por Deus, aquele templo foi construído por Salomão, aquele templo passou pelo coração de Davi, mas Jesus Cristo falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, a vossa casa ficará deserta. Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade. Então, aquilo que é material, aquilo que é passageiro, aquilo que é visível, aquilo que é um estereótipo, isso não tem valor acima daquilo que é a verdade, acima daquilo que representa de fato o próprio Deus. Então, quer dizer, a gente vai avaliar se a igreja é de Deus ou não, porque ela, pelo tempo que ela está resistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus Cristo falou que o que faz com que o inferno subsista, com que ele prevaleça, é a sua união. Porque Jesus, quando disse um reino dividido ele não pode subsistir, ele está dizendo aquilo no momento em que ele expulsa o demônio de uma pessoa
e os judeus acusam Jesus de estar expulsando aquele demônio usando a força de Beelzebul. Ou seja, Jesus estaria, então, usando o nome de Beelzebul para expulsar um demônio. Jesus, então, falou, se demônio expulsa o demônio, o seu reino não subsiste. O que ele quer dizer de forma contrária? Ele quer dizer, se o inferno hoje subsiste, se o inferno hoje tem força, é porque ele é unido. Então, o que eu quero dizer para você é que se nós formos medirmos aí o tempo de duração para dizer que uma instituição é de Deus e aprovada por Deus, então o inferno seria algo aprovado por Deus. O inferno seria algo de Deus. Assim como nós vemos aí famílias que estão no poder, famílias que são, inclusive, satanistas, estão no poder há séculos. Esse não é o critério real. É aí que está o problema de nós nos afastarmos da palavra de Deus. O critério que eu tenho para saber se algo é de Deus ou não é se é aquilo ali, se aquela instituição, ela está de fato andando conforme a palavra de Deus que foi deixada para nós. Mas vamos chegar aqui a um outro documento que eu quero compartilhar com você, que eu acho que vai te ajudar a compreender isso aqui. Um documento do próprio Vaticano. Eu quero colocar aqui para você. Então, veja bem, gente. Olha só, eu estou aqui no site do Vaticano, vou colocar aqui para você está vendo aí, ó. Eu estou aqui no site do Vaticano, né? Aqui não dá para você ver, mas eu estou aqui, ó, vaticano.va, depois você acessa isso aqui. Eu vou te mostrar aqui uma comissão teológica internacional que fez um trabalho sobre memória e reconciliação e vai falar sobre as igrejas e as culpas do passado. A igreja e as culpas do passado. Isso aqui tudo eu estou te mostrando para a gente chegar lá onde eu quero chegar sobre o documento do século XVI escrito por um papa. Então, vou pular aqui muita coisa e vou colocar aqui no ponto 1 o problema ontem e hoje, antes do Vaticano II. Eu sei que você vai me dizer assim, não, Vital, mas o problema é que o Concílio Vaticano II, ele é um concílio que o Vaticano II, a partir de lá, a Igreja Católica mudou, porque lá havia uma infiltração comunista e um monte de coisa, até contatos com Saul Alinsky, aquele comunista que fez uma homenagem a Lúcifer no seu livro, o Vaticano teve e tal. Não, gente, vamos entender a verdade. O próprio, e eu vou te mostrar isso, o próprio Papa vai mostrar que o problema não é a partir do Vaticano II. A questão do Vaticano II é uma questão política. Ali está se montando ali a base para criar uma religião universal. Mas eu quero te mostrar que essa baderna da qual o Guilherme se referiu, ela começa antes. Eu vou te mostrar um documento do século XVI de um papa que já falava sobre isso. Eu vou te mostrar uma série de papas assassinados muito antes, lá do século X. Então, vamos com calma, vamos ser honestos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o que acontece aqui. Então, vou te mostrar esse documento aqui, foi, obviamente, já do Vaticano II, porque do Papa João XXIII para cá é Vaticano II, não é isso? Então, olha só o que ele vai dizer aqui. Olha só. O jubileu foi sempre vivido na igreja como um tempo de alegria para a salvação dada em Cristo e como ocasião privilegiada de penitência e reconciliação pelos pecados presentes na vida do povo de Deus. Então, esse documento está falando sobre a importância da igreja pedir perdão pelos seus erros do passado. Ele está aqui admitindo muita coisa do passado. E por pior que o Concílio Vaticano II tenha sido, que muitos católicos são contra, a gente tem que entender que não significa que tudo que eles disseram é mentira. Porque eles vão, inclusive, apontar erros do passado para tentar levar avante os seus projetos políticos de unificar as religiões, né? Mas eles vão falar algumas verdades. Então, olha o que ele vai dizer aqui. Isso aqui começa a gente compreender o período de Lutero. Olha aqui. Então, olha só. Desde a sua primeira celebração de quê, gente? Do que ele está falando aqui sobre o jubileu cristão, que foi algo que foi criado pelo Papa Bonifácio VIII. Então, vamos entender aqui, olha. Desde a sua primeira celebração com Bonifácio VIII, no ano 1300, a peregrinação penitencial ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo está associada à concessão de uma indulgência para obter
né, com o perdão sacramental, a remissão total ou parcial das penas temporais devidas aos pecados. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Que desde Bonifácio VIII foi criado a ideia de uma penitência, né, de um jubileu cristão, e esse jubileu tá fundamentado ali na ideia judaica, né, do ano do jubileu, que você tinha ali o perdão, os escravos eram libertados, que você tinha suas terras tomadas de volta, enfim, o jubileu judaico. Então, o Papa Bonifácio VIII criou o jubileu cristão. E nesse jubileu cristão, olha só, ele está dizendo aqui que ele foi celebrado a primeira vez no ano 1300. Aqui vai entrar um problema que vai alcançar Lutero e que muitos católicos são injustos. Quando eu falo católicos, é o alto clero católico. É injusto em não contar isso, né? Então, no ano de 1300, é instituído o jubileu cristão pelo Papa Bonifácio VIII. E ele vai dizer que essa celebração, ela visava o quê? Uma peregrinação penitencial. Então, a peregrinação era uma forma de penitência. Penitência vem de pena. Eu estou pagando uma pena, né? Essa penitência era aos túmulos de Pedro e Paulo, e que, segundo eles, estão em Roma, e está associada à concessão de uma indulgência. A indulgência é o quê? É um perdão, é uma quitação. Vem da expressão de ser gentil, indulgência. É uma gentileza concedida. Essa indulgência, ela seria excepcional, entenda qual era aí a pena que se pagava para alcançar esse perdão. Era uma peregrinação aos túmulos de Pedro e Paulo, instituído por Bonifácio VIII, para obter como? Obter com o perdão, ou seja, eu obtinha com o perdão sacramental, né, que isso aqui era um perdão que me quitava a minha dívida que eu tinha ainda por causa de... Eu vou trazer um vídeo de um católico falando isso, tá? Eu separei já um vídeo, para você não dizer que eu estou inventando nada. Então, eu tinha o perdão sacramental, que era o perdão total dos meus pecados, né? Esse perdão me redimia do inferno. Olha que absurdo, gente. Isso é totalmente antibíblico. A remissão com essa peregrinação, com essa indulgência, eu obtinha a remissão total ou parcial das penas temporais devidas aos pecados. O que é isso? Eu vou explicar para você aqui. Aí vamos chegar aqui naquele período de Lutero. Então, o Papa instituiu o seguinte ali, o Papa Bonifácio VIII. Ele dizia que com aquele jubileu cristão, todos os cristãos católicos teriam que ir a Roma, pelo menos quem morava em Roma, estava pertinho, tinha que ir pelo menos 30 vezes aos túmulos de Pedro e Paulo. Era uma peregrinação que reuniu centenas de milhares de pessoas. A história mostra isso. E quem morava longe de Roma tinha que ir pelo menos 30 vezes naquele ano do jubileu. Não era todo ano. Então você tinha ali o ano do jubileu, e quem morava longe tinha que ir pelo menos 15 vezes, porque está longe vai só 15 vezes visitar esses túmulos. E quem mora perto tinha que ir pelo menos 30 vezes naquele ano do jubileu. Então, à medida que você ia lá, se você morasse longe, eu ia 30 vezes fazer aquela visita, ou morava perto, ia 15 vezes. Não importa, o que importa é que você, indo naquele ano do jubileu, que ele começou numa peridiosidade, né? Ou seja, você ia num dado período lá, não era esse ano do jubileu, ele tinha lá um período, né, que você tinha que repetir aquilo ali. Então, salvo engano, começou de 50 em 50 anos, depois foi mudando, parece que para 25, depois ficou 10 anos, não sei como é que está hoje. Então, você tinha que visitar Roma no ano que fosse estabelecido, como ano do jubileu, e aí você visitava os túmulos de Pedro e Paulo, e você alcançava, então, esse perdão mediante esta penitência. Isso era uma forma de indulgência. Então, você tinha várias formas de indulgência. Onde eu quero chegar?
que foi esse o problema que Lutero questionou lá na frente. Porque, entenda uma coisa, a injustiça que fizeram com Lutero, ela é tão grande que eu vou comentar aqui com vocês sobre as 95 teses. E eu vou mostrar para vocês que dentro das 95 teses, Lutero, que era extremamente católico, ele concordava que o Papa tinha poder de perdoar. Lutero não chegou ao ponto de questionar o poder que o Papa tinha de perdoar. Inclusive, eu discordo de Lutero. Mas o grande problema é que aquilo gerou uma questão política. Eu vou falar para vocês sobre a família de Jacob Figer. Esse grande judeu, esse poderoso judeu, essa família riquíssima, isso ninguém conta. Essa família riquíssima que financiava os imperadores, que financiava o próprio Vaticano, aquela baderna da qual Guilherme Freire se referiu, o Jacob Figer, ele entrou nessa guerra. O imperador Carlos V entrou nessa guerra contra Lutero. Maximiliano I, que também era imperador do Sacro Império Romano, germânico, ele entrou nessa guerra. Então, por que eles entraram? Porque eles viram que aquele problema de Lutero estava interferindo na questão das indulgências, que ali havia uma arrecadação financeira que eu vou explicar lá na frente. Porque aquele financista judeu, ele financiava os projetos do Papa para construir, por exemplo, a Basílica de São Pedro, reformar, porque ela já existia. Ele financiava, e ali os reis, os bispos, os governantes, eles tinham o direito de cobrar das pessoas. Então, por exemplo, ele financiava a construção e o dinheiro era depois pago através do recolhimento das indulgências. E as indulgências, Lutero não culpa o Papa pelo recolhimento, porque Tetzel, ele vai cobrar as indulgências, vai haver ali muitos abusos, o próprio Papa, no documento que eu vou te mostrar, vai falar dos abusos, então, de certa forma, ele está dando razão a Lutero, só que o problema é que houve uma guerra política contra Lutero. Então, o que acontece? Os banqueiros, os imperadores, os papas, eles eram financiados por esses grupos de financistas, que boa parte eram judeus, e aí a igreja recolhia esse dinheiro para pagar com juros, né? E recolhia esse dinheiro através dessas práticas. Então, Lutero vai questionar ali uma questão teológica. O perdão pode ser dado através de um pagamento? A igreja tem esse poder para indulgenciar, de qualquer forma, essas várias categorias de indulgências? Então, gente, nós temos que ser honestos para questionar isso, para entender a complexidade teológica que Lutero estava colocando. Mas eu vou te mostrar que o próprio Lutero, ele chega a questionar se o Papa tem conhecimento daquilo. Mas eu vou mostrar para você quem era esse Papa. Eu vou mostrar para você a origem desse Papa, porque essas coisas não são ditas. E vou mostrar que um Papa posterior ao Papa da época de Lutero, ele vai questionar o Papa da época de Lutero, porque esse Papa trabalhava para banqueiros. E um Papa lá na frente, ele vai fazer esse questionamento. E isso não é contado. Então, eu tenho certeza que você, honestamente, não vai aqui me criticar, que eu estou mostrando fatos históricos. Então, vamos voltar aqui ao documento. Eu quero que você entenda essas transações econômicas, financeiras que aconteciam ali, inclusive a venda de cargos políticos, porque havia duas acusações que eram constantes, acusações que os papas sofriam. Eles eram acusados de duas práticas, de simonia, que é o quê? Baseado em Simão Mago, lembra lá do livro de Atos? Que Simão Mago viu os apóstolos expulsando demônios através da imposição de mãos do Espírito Santo, e ele pediu para que os apóstolos dessem esse poder a ele e ele pagaria. Então, ou seja, ele quer receber o poder de Deus, ele quer receber uma dádiva de Deus, um dom de Deus, através de pagamento. Como ele era Simão, então essa compra do poder de Deus foi chamada de simonismo, em função de Simão Mago.
Então, os papas, vários e vários e vários e vários, quase todos foram culpados, foram acusados de simonia. E um outro nome que eu me esqueci agora, você vai lembrar aí com certeza, nepotismo. Porque os papas, por exemplo, esse Papa Bonifácio VIII, ele teve um parente antes dele, não me lembro agora qual grau de parentesco, que foi papa também. Então você tinha ali vários papas, inclusive o Papa de Lutero, ele teve vários parentes que foram papas. Então você tinha um papa ali na chefia da Igreja Católica e você tinha uma série de parentes seus que estavam em vários postos de governo em todo o Império Romano. Então, gente, são coisas que a gente tem que colocar aqui no debate. E esses cargos que os políticos ocupavam, nomeados pelo Papa, esses cargos, eles eram pagos. As pessoas pagavam para exercer aqueles cargos. É por isso que o Guilherme Freire disse que havia uma baderna. Porque, obviamente, se o Papa ele vai coroar o imperador, então o Papa, quando ele coroava o imperador, aquele imperador estava exercendo ali um cargo político que era, como é que se fala? Era um cargo por direito divino. Quem foi que consagrou? O Papa. Então, você tinha uma ligação entre o Papa e o Império, uma ligação política. E isso, obviamente, não ia dar certo. Porque, obviamente, agora você tem ali pessoas que têm que dar o apoio ao imperador e dar o apoio ao Papa, e aí você tinha ali uma civilização chamada de cristã, mas que todos os arranjos eram políticos. E aí eu quero te mostrar quais eram as famílias que dominavam aquela área. Porque, na verdade, a maioria dos papas, nós vamos ver aqui diversos, e eu vou te mostrar isso, eram papas que pertenciam às famílias poderosas da Itália. Não era ainda a Itália como é no modelo, no Estado, numa nação, mas era aquela região que hoje é a Itália. Ali tinham grupos poderosos em diversos reinados, em diversos ducados ali, em diversas repúblicas, como a de Veneza, por exemplo, que era talvez a mais importante. Então, você tinha ali aquelas repúblicas que tinham famílias que dominavam aquele lugar e que aquelas famílias, elas escolhiam quem ia ser papa. E nós vamos ter, inclusive, briga de papas por causa disso. Nós vamos ter papa matando papa por causa disso. Nós vamos ter papa que prendeu papa por causa disso. E essas coisas não são ditas. Então, vamos seguir aqui com o documento. Desculpe se o vídeo está ficando longo, mas ele é importantíssimo. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu só diminuir aqui a tela para a gente voltar aqui. Então, olha só, gente. Vamos ler aqui. Então, olha só. Então, você tinha ali o perdão, né? Com o perdão, era o sacramental, que tirava você do inferno, a remissão total ou parcial das penas temporais devidas aos pecados. Então, o que quer dizer isso? Através das indulgências, se você era salvo, beleza, mas você tinha alguma pena para pagar no purgatório. Então, a indulgência tirava você, podia perdoar parcialmente a sua pena do purgatório ou o perdão total, que chamava de perdão plenário. Aí eu pergunto a você, aí que está uma chateação que eu tenho, e aí me perdoe aqui, eu preciso falar isso aqui, é que, por exemplo, no meu vídeo, quando eu falei dos pastores, teve um católico que entrou aqui no meu canal, gente, eu até isso comentei no início do vídeo, eu esqueci. A pessoa chega aqui e começa a me criticar, me ofender, como eu já fui xingado. Ah, porque a Santa Igreja, porque você não sabe, porque você não conhece, porque você isso, você aquilo. Eu respeito, eu não estou aqui para ficar brigando com o católico. Não é esse o meu papel, nem acho que isso é o mais importante. Mas no último vídeo meu, alguém veio aqui e falou, porque Jesus disse, a quem perdoardes os vossos pecados será perdoado, e que a quem você não perdoar, o pecado será retido. A pessoa coloca esse versículo para mim, me mostrando que a autoridade de perdoar pecado está na Igreja Católica. Primeiro, eu queria dizer para você, que eu estou te mostrando nessa série de vídeos, que a Igreja Bíblica, a Igreja Neotestamentária, não é a mesma igreja depois de Constantino. Isso é fato, isso é observável, mesmo que você nunca tenha estudado a Bíblia Sagrada. Mas o segundo ponto é que este versículo não prova nada. Porque as questões das indulgências aqui, por exemplo, que é uma polêmica antiga, não vem de Lutero, e eu vou te mostrar que as ideias de reforma vêm muito antes de Lutero, e que muitos católicos morreram por terem defendido essa ideia,
Porque a baderna que Guilherme Freire falou, ela estava instalada e muitos bons católicos e cristãos queriam reformar a igreja. Então, quero dizer para você que tudo isso aconteceu por quê? Porque a igreja se achou no direito, porque os papas, que não eram homens de Deus, os papas que eram de famílias poderosas, que foram colocados ali nos mosteiros, foram estudar ali nos mosteiros de várias ordens, e depois tirados para serem papas, alguns nem passaram pelos mosteiros, porque a escolha era política, eles eram preparados para isso. Então, esses papas, eles começaram a fazer o que queriam com a ideia de perdão. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de Jesus Cristo ter dito que a quem você perdoa o pecado será perdoado e a quem você não perdoar será retido, isso não significa que eu vou usar o perdão como eu quero, que eu vou dar a interpretação que eu quero. Por quê? Porque a Bíblia ela já me mostra como seria o perdão. Os apóstolos já discutiram, já mostraram biblicamente como seria o perdão. A igreja foi chamada para administrar aquilo que já foi deixado por Jesus Cristo. Então, a pessoa pega um versículo isolado, e eu falo com todo respeito e carinho, e coloca aqui para mim um versículo, como se eu nunca tivesse lido, como se eu não conhecesse, como se aquilo fosse uma novidade que eu não soubesse. Eu digo a você, gente, com muita humildade, eu estudo a Bíblia há muitos anos. Há muitos anos. Eu poderia dizer que há mais de 30 anos, principalmente o Novo Testamento. Então, o que eu quero dizer para você é que a igreja ela não tem o poder pleno. Esse é o problema de colocar a palavra de Deus em pé de igualdade com qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que a tradição ou que o magistério está em pé de igualdade com as escrituras, acabou essas escrituras, porque eu faço o que eu quero. Porque eu tenho a mesma autoridade das escrituras. Então, vamos pegar a Bíblia e estudar o que a Bíblia fala sobre perdão? Vamos fazer um estudo sistemático sobre isso? Para a gente entender que o fato de Jesus Cristo ter dito isso, não significa que eu estou criando agora meios de perdoar alguém que vai para o purgatório. E como eu posso saber e afirmar para alguém que aquela pessoa está no purgatório e, dependendo do que ela me pagar ou do que ela fizer, a pena dela vai ser paga, a penitência dela no purgatório, ou seja, a vida dela no purgatório, o sofrimento dela no purgatório, aquilo vai ser perdoado a metade, ou pleno, ou vai ser perdoado tudo? Nós vamos deixá-la menos tempo ou mais tempo no purgatório? Como afirmar isso se a Bíblia não fala isso? Então alguém cria e passa para frente, e aquele povo, por não conhecer as escrituras, acreditava. E é claro que se um papa pode dizer para mim que ele pode tirar a minha alma do purgatório, eu vou querer. E o pior é que as indulgências, até hoje a igreja crê nisso. Eu posso fazer uma penitência por alguém que está, e aí a minha penitência, ela vai indulgenciar aquele parente meu que está lá, ou aquela pessoa que eu escolher. Então você pode fazer uma penitência como meio de indulgência para outra pessoa. E isso aconteceu muito naquele tempo, mas mediante um pagamento. Então Lutero começou a questionar, primeiro, será que o Papa sabe disso? Ele não tirou a autoridade do Papa de poder fazer esse perdão, o que eu discordo de Lutero. Então, Lutero continuou católico. Uma outra coisa importante é que Lutero fez um questionamento teológico. Até que ponto a morte de Cristo ela tem poder de perdoar pecados? É aí que entra um problema do sola escritura. Porque Lutero está dizendo, olha, nós somos salvos mediante a graça, pela fé mediante a graça. A justiça de Deus, ela se dá mediante a nossa fé. Então, aquilo que eu preciso para ser justificado dos meus pecados, porque ser justo é quando Deus nos declara justo, porque nós nos arrependemos, porque acreditamos no sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo ele foi pleno. Era essa a ideia que os reformadores defendiam. Então, se o sacrifício de Cristo ele foi pleno, e segundo a Bíblia, basta que eu me arrependa e creia nesse sacrifício para que os meus pecados sejam perdoados, então o que está restando para que eu pague? O que está restando para que eu vá para purgatório? Por que eu preciso pagar ou fazer alguma coisa para ter a pena perdoada, parcialmente ou totalmente, sendo que Cristo já fez o sacrifício perfeito e a Bíblia fala que o sacrifício dele é perfeito? Então, meu querido, isso tem implicações teológicas gigantescas que vão se desmembrar para outras coisas.
Porque, segundo a Bíblia Sagrada, o livro de Romanos, principalmente, o livro de Hebreus, deixa claro que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi de uma vez por todas. Então, quando você fala em indulgência, não é apenas criticar um papa, não foi essa a ideia, mas é saber das implicâncias teológicas e de que até que ponto isso não está desfazendo o que a Bíblia fala, isso não está anulando ou diminuindo a eficácia do sacrifício de Cristo. Então, vamos seguir aqui, olha só, vamos seguir aqui com o nosso texto aqui, que você vai compreender. Olha só, então... Neste contexto, quer o perdão sacramental, quer a remissão das penas. Veja, há uma diferença do perdão sacramental, que me tira do inferno, e a remissão das penas. Ou seja, vai ser uma penitência que vai redimir a minha pena lá no purgatório. Ele vai dizer aqui, ao longo do ano do perdão e da graça, a igreja dispensa de modo particular o tesouro das graças que Cristo constituiu em seu favor. Em nenhum dos jubileus celebrados até hoje, porém, olha a crítica que esse documento da Igreja Católica está fazendo à própria Igreja Católica. Em nenhum dos jubileus celebrados até hoje, porém, houve uma tomada de consciência das eventuais culpas do passado da Igreja. O que ele está dizendo é que a Igreja criou vários mecanismos de se perdoar o pecado dos membros do baixo clero, dos leigos, né? Porque leigo era aquele que não pertencia ao clero, mas ele vai dizer que em nenhum momento houve uma tomada de consciência das eventuais culpas do passado da igreja. O que ele está questionando é por que não há uma tomada de consciência da culpa do próprio passado da igreja. Eu sei que isso aqui é mal intencionado. Eu sei do que está por trás do Concílio Vaticano II, mas o problema é que não deixa de ser uma verdade que eles estão falando. Que até o diabo fala verdades, né? Só que para um mal. É mais ou menos o caso aqui. E a igreja também não teve consciência da necessidade de pedir perdão a Deus por comportamentos do passado próximo ou remoto ou distante. Então, o que ele está dizendo? A igreja nunca teve, ele está questionando isso aqui, a igreja nunca teve uma atitude de perdão de pecados pelos seus próprios pecados, de pedir perdão a Deus. É isso que o documento vai frisar. A igreja nunca pediu perdão a Deus pelos seus próprios pecados. Perdão a Deus. Você vai entender isso aqui agora. Então, vamos seguir aqui. Olha só, seguindo aqui. Aqui vai chegar no tempo de Lutero. Olha que interessante. Desse modo, não se encontram em toda a história da igreja, não se encontram em toda a história da igreja precedentes de pedido de perdão relativos às culpas do passado, que tenham sido formulados pelo magistério. Então, veja bem, ele está dizendo que a igreja até formulou pedido de perdão, meio de indulgenciar erros de membros, de pessoas do povo, de católicos, mas nunca formulou nada para que se peça perdão a Deus pelos erros da igreja, como instituição. Aí ele vai dizer, olha só que interessante, os concílios e os decretos papais sancionavam, é certo, olha só, ele está admitindo, os concílios, os decretos papais sancionavam, é certo, não negamos, os abusos de que fossem dados como culpados clérigos ou leigos, e não eram poucos os pastores que se esforçavam sinceramente para corrigir. O que ele está dizendo aqui? Que a igreja, de fato, os concílios, os decretos papais, sancionavam abusos, acreditava, sim, concordava que haviam abusos como culpados, clérigos ou leigos. E não eram poucos aqueles que se esforçavam para corrigir esses abusos. Ele está dizendo que isso é verdade. Aí ele vai fazer aqui uma observação interessante. Foram, porém, raríssimas as ocasiões em que as autoridades eclesiais, papas, bispos ou concílios, reconheceram abertamente as culpas ou os abusos de que fossem culpados eles próprios. Ou seja, os bispos, os papas, os cardeais, os concílios reconheciam-se abusos dos clérigos, do baixo clero, né, do povo e tal, mas deles mesmos foram raríssimas às vezes. Quer dizer, o alto clero, a cúria da igreja,
essa parece que não tinha culpa, não tinha erro, sendo que tudo que acontece parte de cima. Inclusive, é isso que eu vou falar nesse documento que eu vou apresentar desse Papa lá do século XVI. Aí ele vai dizer aqui, um exemplo célebre do que ele está afirmando é pelo Papa Reformador. Veja, Papa Reformador, que veio depois de Lutero. Eu vou falar sobre esse Papa com vocês no outro vídeo. Adriano VI, que reconhecia publicamente numa mensagem a Dieta de Nuremberg em 25 de novembro de 1522, ou seja, esse Papa reconhecia as abominações, os abusos e as prevaricações de que era culpada a corte romana. Então ele está dizendo aqui que um próprio Papa reconheceu abusos, abominações e prevaricações da cúria, da alta corte, da cúpula, da elite da igreja, do alto clero. Então, é isso que o Guilherme Freire chamou de abuso. Só que esses abusos vêm sendo cometidos desde sempre. Gente, eu vou mostrar para vocês, lá no tempo ainda do início do Império Romano, ali de Constantino, não me lembro se foi no tempo dele ou se foi um pouco depois, um papa que matou outro papa. Isso ninguém fala, porque ali, quando a igreja se mesclou com o poder político, você não sabia se você tinha um império religioso ou se você tinha uma igreja imperial. Porque ali começou os papas serem nomeados por imperadores. Ali começou as famílias que controlavam Roma a interferir em quem seria o próximo papa. E aqui eu quero afirmar uma coisa que depois eu vou mostrar para vocês. O catolicismo romano, a partir de Constantino, ele se tornou uma extensão do Império Romano e que nunca acabou. Nunca acabou. Não é à toa que Roma é chamada até hoje de cidade eterna. Mas vamos deixar isso para um outro assunto. Então, olha só, o próprio Papa, que é Adriano VI, reconhece abominações, olha o nome, olha o peso, abominações, os abusos e as prevaricações de que era culpada a corte romana, do seu tempo, doença, isso aqui são palavras do Papa Adriano VI, era uma doença que havia dentro da igreja, profundamente radicada e propagada, ou seja, era uma doença que estava na raiz, era radicada e propagada, que se estendia da cabeça aos membros. É aí que está um problema de colocar o Papa como o sumo pontífice, o cabeça da igreja, porque o cabeça é Cristo, porque, obviamente, que o Papa ele é corpo. Se a Igreja Católica é o corpo de Cristo, se a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, a igreja toda é corpo. A Bíblia diz que cabeça é Cristo. Mas aqui teríamos que entrar em questões teológicas que foram mudadas na igreja a partir dessa fusão de império com igreja, com cristianismo. Aí já é uma questão teológica. Aí ele segue dizendo, Adriano VI lamentava as culpas contemporâneas, ou seja, do tempo dele, precisamente as do seu imediato predecessor, Leão X. Você está entendendo aqui? Adriano VI estava... Eu vou trabalhar isso com vocês no documento que ele criou. Adriano VI lamentava as culpas contemporâneas, ou seja, do seu tempo, precisamente as do seu imediato predecessor, Leão X. Então você tem aqui um papa criticando outro papa. O Papa Leão X era o papa que excomungou Lutero. Mas esse Papa Leão X foi criticado pelo Papa Adriano VI. E aí eu vou te mostrar o que acontecia naquela época. E também, além de Leão X, ele criticava os erros da sua cúria, sem, no entanto, lhes associar um pedido de perdão. Aqui ele está dizendo, mesmo que o Papa reconhecesse os erros do outro Papa e da cúria e da igreja, nunca houve um pedido de perdão formal da igreja, principalmente um pedido de perdão a Deus. É como se a igreja não precisasse disso. E aqui ele está cobrando isso aqui. Aí ele vai dizer, embora, né, aqui eu quero fazer uma pausa aqui, né? Embora realmente o Papa Paulo VI tinha todos os desenvolvimentos errados possíveis, escândalos e acusações de toda a ordem, todo mundo sabe que ele e o João 23 são os papas aí que deram início ao Conselho Vaticano II, mas ele vai dizer, será necessário esperar Paulo VI
para ver um Papa exprimir um pedido de perdão dirigido, quer a Deus, quer a um grupo de contemporâneos. No discurso de abertura da segunda sessão do concílio, o Papa, aqui está falando do Concílio Vaticano II, né? O Papa pede perdão a Deus e aos irmãos separados do Oriente. Quem são os irmãos separados do Oriente? A Igreja Ortodoxa Oriental, que muito antes de Lutero já tinha rompido com o catolicismo romano. Então, eu também quero fazer um vídeo sobre isso aqui, está anotado na minha relação, que quando diz que Lutero dividiu a igreja, eu vou mostrar para vocês quantos cismas houve dentro da Igreja Católica Apostólica Romana desde Constantino. Quantas divisões aconteceu? E aí dizer que a igreja ela é una, ela é única, ela é unida, nós vamos questionar isso à luz da história, tá bom? Então, vamos lá. Os irmãos separados do Oriente, que foi a cisma do ano 1054, salvo engano, que rachou a igreja entre igreja do Ocidente e igreja do Oriente, que é a igreja que prevalece lá da Ásia para frente ali, né? Da Europa Oriental para lá, que é a igreja hoje que predomina lá na Rússia. Então, vamos lá, a igreja oriental, a igreja ortodoxa oriental. Então, vamos lá. Os irmãos separados do Oriente que se sentirem ofendidos por nós. Aqui ele está dizendo que foi o Papa que fez esse pedido de perdão, né? Aí alguém vai dizer, mas o Papa Paulo VI não tem que dar crédito a ele. Ele está errado no que ele está falando? Tem alguma mentira aqui no que ele está falando? Ainda que ele seja mal intencionado, isso aqui é verdade. E declara-se pronto, da sua parte, a perdoar as ofensas recebidas. Ou seja, ele pede perdão pelos erros cometidos, como está disposto a perdoar. Na perspectiva de Paulo VI, o pedido e a oferta de perdão diziam unicamente respeito ao pecado da divisão entre os cristãos e pressupunham reciprocidade. Gente, eu não vou estender mais aqui, não, para não ficar tão longo, muito mais longo o vídeo, mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que Papa Paulo VI estava ali fazendo uma espécie de vamos perdoar e ser perdoado, para tentar unificar e criar essa religião universal que o Concílio Vaticano II tem se empenhado em criar. Mas, de qualquer forma, ele usou argumentos verdadeiros, ele usou fatos históricos verídicos para mostrar que a igreja nunca pediu perdão oficial a Deus por seus erros, e ele mostrou, inclusive, papas que criticaram outros papas e que disseram que haviam abominações dentro da própria igreja. Isso foi dito por papas, não foi por qualquer um. Então, eu quero trazer aqui para vocês, à tona, assuntos que são de extrema importância a gente debater e conhecer a verdade. E quando chegarmos lá nesse documento do século XVI, escrito por esse Papa, você vai entender muita coisa que não é dito. Tá bom, gente? Então, eu vou parar por aqui. Próximo vídeo, vou dar sequência a isso aqui. Então, provavelmente, o próximo vídeo não vai ser na próxima sexta, vai ser antes. Vou tentar gravar ainda hoje esse vídeo, tá? Para que segunda-feira a gente tenha vídeo novo no canal, dando sequência a esse assunto, tá bom? Então, espero que tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.